Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num jogo que foi, olha, muito mais do que só 90 minutos. Com certeza. Bahia 1, Vasco 0. Jogo do dia 23 de novembro pela 35ª rodada do Brasileirão de 2025. Um placar que não conta nem metade da história, né? Exatamente. A nossa missão aqui é entender como essa vitória não foi só um resultado. Ela foi um ponto de virada que carimbou a campanha histórica do Bahia. E que, ao mesmo tempo, virou um espelho da crise gigantesca do Vasco. Perfeito. A gente se baseou em tudo. Análises táticas, as estatísticas da partida e, claro, as declarações pós-jogo que foram quentes. Teve até um protesto bem furioso de um diretor do Vasco. Pois é. Então vamos lá, vamos desvendar o que aconteceu nesse jogo que colocou esses dois times em rotas assim completamente opostas. Perfeito. E essa oposição é o centro de tudo, né? Não foi um jogo qualquer, foi um confronto de realidades. De um lado, você tinha um Bahia muito seguro, executando um plano, Sim. consolidando a melhor campanha da história dele nos pontos corridos e sonhando com a Libertadores mais vivo do que nunca. E do outro lado? Do outro, um Vasco em frangalhos, cara. Chegando na 5ª derrota seguida com o fantasma do rebaixamento ali, batendo na porta. A Fonte Nova foi o palco desse choque, sabe? Um projeto subindo e outro em colapso total. É um choque de projetos, você definiu bem. E o protagonista desse choque, sem a menor dúvida, foi o Bahia. O time não só venceu, ele impôs o jogo de uma maneira, assim, avassaladora. Dominou. O primeiro número que já salta aos olhos é a posse de bola, 60%. Mas a gente sabe que posse de bola às vezes engana, né? Aquela posse que não leva a lugar nenhum. Foi o caso aqui. De jeito nenhum, foi uma posse totalmente produtiva e os outros números eles comprovam isso. Certo. A prova mais clara está nas finalizações. 15 do Bahia contra só 6 do Vasco. E detalhe, dessas 6 do Vasco, só uma foi no gol. Ou seja, o Bahia não só tinha a bola, ele sabia exatamente o que fazer com ela. Mas para mim o dado mais brutal, o que realmente desenha o domínio é o de escanteios. esse é impressionante. 11-1 pro Bahia. 11-1. Isso não é um time que fica trocando passe no meio-campo. É um time que montou um cerco na área do Vasco e martelou sem parar. 11-1 em escanteios é um número de outro planeta, realmente. É a imagem de um time acuado e outro atacando o tempo inteiro. E a estratégia do Rogério Ceni para criar esse volume todo foi muito clara, né? Claríssima. Usar a velocidade pelos lados, com o Ademir e o Eric Pulga abertos, esticando a defesa do Vasco o tempo todo. E essa é a marca que a gente vê se consolidar no projeto do Grupo City pro Bahia, a insistência num plano de jogo claro e a confiança no processo. O gol, que só saiu aos 29 do segundo tempo, ele é a recompensa por essa paciência. Ele coroa o trabalho, né? Exato. A jogada nasce exatamente como foi treinada. Ademir recebe na direita, vai para cima da marcação, cruza na medida para o Eric Pulga, o outro ponta. Aparecer na pequena área. Isso, para concluir. Não foi sorte. Foi a consequência inevitável de quase 75 minutos de pressão organizada pelos flancos. Eles não se desesperaram, não foram para o chuveirinho. Continuaram ali, trabalhando a bola, confiando que uma hora a defesa do Vasco ia ceder. O próprio Ceni usou a palavra dominante na coletiva, disse que o time controlou 90% do jogo e ele mencionou uma peça que talvez não tenha brilhado tanto para o torcedor comum, mas que foi fundamental, o Everton Ribeiro. O maestro. Ceni disse que, mesmo sem estar no auge físico, ele foi essencial. Como que essa essencialidade se traduz em campo, num jogo desses? A essencialidade do Everton Ribeiro nesse tipo de jogo é a inteligência. Ele é o cérebro que faz a engrenagem girar. A pausa. Exatamente. Quando o time está a 1000 por hora com Pulga e Ademir, ele é o jogador que bota o pé na bola, que dita o ritmo, que encontra aquele passe que quebra a linha de defesa. Ele não precisa correr 30 metros. Ele precisa de 1 segundo de espaço para pensar e executar. É a qualidade, né? É a qualidade técnica que leva o nível do time e garante que aqueles 60% de posse de bola sejam, como a gente falou, produtivos. Ele é a calma, a clareza dentro do plano de jogo do Ceni. E essa vitória, esse domínio todo que a gente descreveu, não é um fato isolado.
Ela carimba um passaporte para a história do clube. Um marco. Com os 56 pontos, esta se torna oficialmente a melhor campanha da história do Bahia, na era dos pontos corridos da Série A. Isso é gigante. É gigantesco e não é só simbólico, o impacto prático é imediato. O time se consolida ali na 6ª posição, firme na zona de pré-Libertadores e o mais animador por torcedor. O que Sim. fica só 2 pontos do Botafogo, o 5º colocado, que dá vaga direta na fase de grupos. Para um clube como o Bahia, isso é um novo patamar de ambição, sabe? E ainda tem o detalhe de que o time vinha de 3 jogos sem vencer, né? Bem lembrado. Vencer dessa forma com autoridade quebra essa sequência ruim e mostra uma força mental que é crucial na reta final de campeonato. Isso valida todo um trabalho, imagino. Não só do Ceni, mas da estrutura por trás. Exatamente, se a gente conecta isso ao quadro geral, essa campanha recorde é a validação do projeto da SAF. É o momento em que o investimento, o planejamento, a metodologia, tudo começa a dar frutos visíveis e históricos. Gera credibilidade. Total. E olhando para a tabela, o destino está nas mãos do Bahia. Os próximos jogos são Juventude fora, Sport em casa e Fluminense fora. O Sport já caiu, o Juventude luta para não cair. Ou seja, são jogos onde o Bahia é, no papel, o favorito. A pressão vai ser enorme. Vai. Mas a grande decisão, assim, se desenha para a última rodada. O jogo contra o Fluminense, que está em 7º, com 55 pontos, só 1 a menos que o Bahia. Vai ser uma final. Essa partida tem tudo para ser uma final de campeonato valendo vaga na Libertadores. Um confronto direto, dramático, o tipo de jogo que define uma temporada inteira. Uma final que o Vasco, nesse momento, daria tudo para poder jogar. Em vez disso, a realidade deles é o oposto. Enquanto o Bahia planeja essa batalha pela glória, o Vasco está numa luta desesperada pela sobrevivência. É o outro lado da moeda dessa partida. Totalmente. E que lado sombrio, né? A 5ª derrota seguida deixou o time estacionado nos 42 pontos, só 5 acima da zona de rebaixamento. O problema é que os times de baixo ainda têm jogos. O risco é muito real. E a crise não é só de resultado, é de confiança, né? A fala do Fernando Diniz depois do jogo é quase uma confissão disso. Ele disse que é um momento mais conturbado e soltou uma frase que, para mim, resume tudo. Qual? Ele disse que o time tem mais entregado os gols do que os adversários construindo. Essa é uma das admissões mais brutais que um técnico pode fazer. Que tira o mérito do adversário e coloca a culpa toda na própria incapacidade. É um diagnóstico de autodestruição. E isso nos leva àquela questão, né? O problema do Vasco é tático ou psicológico? E qual a resposta? A resposta é que virou um colapso psicossomático. A mente entra em pânico e afeta o corpo. O passe que um jogador acerta 99 de 100 vezes, ele erra. A decisão que era rápida vira uma hesitação. A falta de confiança vira erro técnico, básico. E vira indisciplina também. As 2 expulsões no segundo tempo foram um sintoma claro desse descontrole. Primeiro a do David, uma entrada completamente desproporcional no Canu. Frustração pura. E depois a do Santiago Mingo, que é quase bizarra. A domingo é o retrato do caos. Uma confusão na placa de substituição, demora para sair e o árbitro interpretando como cera dá o segundo amarelo. É uma cena de comédia, se não fosse trágico. Mostra como o nervosismo contamina tudo, né? Exato. Do jogador em campo até a logística no banco. Um erro operacional vira um desastre para o time. E as avaliações da torcida no troféu Net Vasco refletem esse sentimento. A defesa foi chamada de patética nas análises. E a nota do Diniz foi 1,12. É quase um 0. Uma nota baixíssima. É justa essa nota? Ou ele é só a face de um colapso muito maior? É uma pergunta difícil. Por um lado, Diniz é o líder. O estilo dele depende muito da confiança dos jogadores. Quando essa confiança quebra, o sistema todo desmorona. Então ele tem responsabilidade. Tem. Por outro lado, ele parece ser vítima de um elenco que psicologicamente já entregou os pontos. A impressão é que nem o melhor técnico do mundo conseguiria reverter esse quadro mental agora. O único ponto de luz, e as análises concordam, foi o goleiro Léo Jardim. O mais bem avaliado, né? Sim,
Ele evitou que a vitória do Bahia fosse ainda mais elástica. E quando um time está em colapso, a primeira reação da diretoria muitas vezes é procurar um culpado externo, né? E o alvo da vez pro Vasco foi a arbitragem. Uma jogada clássica de gestão de crise. A reação do Vasco foi imediata e muito forte. Um diretor do clube foi na sala de imprensa e fez um protesto formal chamando a atuação do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes de escandalosa. A reclamação principal era sobre 3 lances em que eles pediam a expulsão de jogadores do Bahia. O diretor criticou muito o fato de que em um deles o VAR chamou, mas o árbitro manteve a decisão. E o interessante de analisar aqui é a estratégia por trás disso. Ao criar essa narrativa de fomos perseguidos, a diretoria joga uma cortina de fumaça sobre os problemas reais. Tira o foco. Exatamente. A imprensa passa o dia seguinte debatendo o VAR, em vez de debater por que a defesa do Vasco foi tão frágil. É uma forma de proteger o elenco e o treinador da pressão. Mas a reclamação tinha alguma base? A arbitragem foi realmente tão unilateral assim? Ora, a arbitragem foi, no geral, bem confusa, de critério duvidoso, e isso afetou os dois lados. Ah, então não foi só contra o Vasco. Não. A prova disso é que o próprio Everton Ribeiro do Bahia também reclamou da falta de critério. E a polêmica expulsão domingo, que prejudicou o Vasco, nasceu de uma confusão da arbitragem com a placa. Entendi. Então, não foi um problema unilateral. A diferença é que, para o Bahia, a má arbitragem foi um incômodo. Para o Vasco, em crise, ela se tornou o centro da narrativa, a justificativa para o fracasso. Fica muito claro, então, foi uma vitória categórica do Bahia, que não só garantiu 3 pontos, mas que serviu para consolidar um projeto e uma campanha histórica. E, ao mesmo tempo, essa mesma partida escancarou a profundidade da crise de confiança do Vasco. Perfeito. De um lado, a eficiência, a paciência, a resiliência de um plano em ascensão. Do outro, um colapso psicológico que ameaça a permanência do time na elite. Um jogo, 2 realidades que não poderiam ser mais distintas. Exato. E para fechar, fica uma reflexão. Esse jogo foi mais do que uma disputa na tabela. Foi, como a gente disse no início, um confronto direto entre 2 modelos de SAF em momentos opostos. Sim. De um lado, o projeto do Bahia colhendo os frutos da estabilidade, da metodologia, de um plano executado com paciência. Do outro, o do Vasco, que diante da turbulência parece se desintegrar. E a questão que fica é... A grande questão que fica é: até que ponto um único resultado como este pode definir o sucesso ou fracasso de projetos de longo prazo no futebol brasileiro? E o que a trajetória recorde do Bahia nos diz sobre a importância de construir essa resiliência, essa confiança no processo, em contraste com o time que, nas palavras do próprio técnico, parece ter rejeitado a chance de progredir? O mérito brilhante do Bahia é todo da sua construção, ou ele apenas parece maior por ter sido medido contra a completa desconstrução do seu adversário?